Vamos para a palavra. Como nós falamos, nós já colocamos ali, eu pedi para os meninos divulgarem o tema, e quando tudo parece não fazer sentido. Quem já se sentiu assim em algum tempo da vida? Quando a gente olha e fala assim, tá estranho, por que tá assim? Porque eu estou orando, ou procuro fazer tudo certinho, as coisas parece que não andaram do jeito que é para ser, o ímpio prospera, a igreja ora, mas a igreja parece que não prospera, e tantas coisas. Termina um ano onde muita gente ficou em 2020 com muita coisa na garganta, entalado. Por quê? Muito questionamento. Mas e Deus? Deus não ouviu, Deus ouviu. E a igreja? E a gente começa um ano com notícias, realmente você fica assim, ixi, vai ser pior do que a gente pensava. Mas e Deus nisso? Por que Deus está permitindo algumas coisas? Por quê? Parece que algumas coisas não fazem sentido, não encaixa, quebra-cabeça não fecha. A hora que a gente olha para Deus e olha para essa situação, olha para algumas pessoas ímpias, para injustos, para corrupção, e fala, quando que vai acabar isso? Porque parece que isso só aumenta e eles não são responsabilizados, e o justo continua sofrendo, o trabalhador sempre nas costas do trabalhador, na pessoa, na família que está lá batalhando, essa pessoa pode ser arrebentada, não, aquele lá que é poderoso, e que não está nem aí com ninguém, ele parece que está sempre se dando bem. E esse ano começa com essa sensação, esse sentimento de impunidade, de injustiça, de tantas coisas, e para onde vai o Brasil? Para onde vai a educação? Para onde vai a economia? Para onde vai a família? Para onde vai a igreja? Para onde vai os que lutam por justiça? Para onde que vão os corruptos? Para onde que vão os injustos? Para onde que vai tanta coisa? E a pergunta é, e quando tudo parece então não fazer sentido? E eu escolhi um texto, que você pode até achar estranho, mas já é uma resposta. Mas para chegar nessa resposta a gente vai ter que tirar algumas lições. A resposta é o seguinte: o que tem que ser a minha frase e a tua frase, a nossa declaração, tem que ser a mesma do profeta Abacuque, que se encontra no capítulo 3, versículo 17 e versículo 19. Do versículo 17 ao versículo 19, Abacuque 3, de 17 a 19, uma das declarações mais lindas que nós encontramos na Bíblia, sobre confiança, sobre fé, sobre dependência de Deus. Um texto muito conhecido, um texto maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus, Abacuque 3, de 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Eu vou ler de novo, porque esse texto é maravilhoso. Eu queria que você anotasse, talvez essa semana, ou alguns dias, aí você pudesse declarar isso. Toda vez que você lesse, ou ouvisse um decreto ruim, vixe, a economia, a impunidade, a violência, a não sei o quê, o preço, a situação, o diagnóstico, você vai falar,
Você vai abrir nesse texto e vai declarar: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como o do cervo, Ele me habilita em andar em lugares altos. Quando ele fala, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, falhando a safra de azeitona, ele está falando daquilo que o povo vivia. O povo dependia dessas coisas, da lavoura, dos animais, da carne da ovelha, do boi. É como se hoje alguém falasse assim, ó: mesmo que falte alimento nos mercados, combustíveis nos postos, mesmo que falte roupa nos shoppings, mesmo que tudo comece a dar errado, mesmo que a gente sinta falta daquilo que a gente precisa, não é nem daquilo que a gente gosta, porque a gente está num ponto que a gente murmura, a gente briga por gosto, né? Por necessidade. Aqui ele está falando sobre coisas básicas, necessidades, sobre alimento. E aqui é como se a gente estivesse falando, mesmo que falte o necessário para eu sobreviver, mesmo assim eu me alegrarei em ti. Olha que declaração forte, que declaração poderosa. Eu não sei você, mas é uma dos meus textos preferidos, embora que se a gente começar, cada vez que eu vejo um texto eu falo que é o meu preferido. Mas qual era o contexto? O contexto disso, o contexto era muito semelhante com o nosso. Se você olhar, ler Abacuque 1, 2 e 3 e tiver uma panorâmica por que o livro foi escrito, eu falo, Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Era quando gerava um caos, era quando Judá estava um caos, estava iminente o cerco lá dos babilônicos, já tinha uma parte, já tinha sido levado escravo, o reino poderoso do Deus Yahvé, do Deus de Israel, já estava sendo desmantelado, esfarelado, por causa dos pecados, por causa da injustiça, por causa de tudo aquilo. E agora Deus chega para Abacuque e fala: Abacuque, sabe o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou trazer uma nação ímpia, vou trazer os injustos, eu vou trazer um governo que é a pior espécie de gente, e essa espécie de gente vai chegar destruindo tudo, matando vocês, matando os filhos, levando cativo, tudo, destruindo tudo. Abacuque fica assim: mas por quê? Como assim, Senhor? Então o Senhor está preferindo os maus do que os bons? Nós somos o teu povo. Ele começa a entrar em crise, porque era isso que estava acontecendo. Questão de 5 anos antes desse desastre que foi a destruição geral de Judá. Olha só para você ver se parece que eu estou falando de hoje, se não tem a ver no capítulo 1, olha só para você ter uma noção do contexto. Abacuque 1, de 2 a 4. Abacuque conversando com Deus, ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tu traga salvação? Que o Senhor deixa continuar desse jeito? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Não estou falando do que aconteceu esses anos por aí, que está acontecendo. A lei se enfraquecendo, a justiça não prevalecendo, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça
é pervertida. Parece que eu estou lendo um edito de agora. Parece que eu estou lendo uma carta de alguém que está cansado de assistir televisão. Aliás, televisão não, né? Porque a televisão, dependendo de onde você coloca, agora está tudo bem, né? O ano passado, os 3 anos que passou, estava um caos. Agora não está tudo isso daí. Agora a justiça está sendo feita. Mas se você for para as notícias mesmo, descobrir, pesquisar o que está acontecendo, você vai ver que é um absurdo o que está sendo feito, e que mais cedo ou mais tarde vai estourar. E nós, como nós devemos agir? O contexto, o profeta via a violência, a injustiça, o mal, os ímpios prevalecendo, os poderosos machucando, maltratando, vivendo à custa dos justos e dos mais fracos. Era esse o contexto, e parecia que Deus não fazia nada, porque o profeta: até quando eu vou ficar gritando, e o Senhor vai ficar aí olhando e não fazendo nada? Quem já pensou isso de Deus? Esse profeta, que inclusive tem o livro da Bíblia, ele não tem vergonha, não tem medo, ele não é religioso o suficiente para falar assim: não, eu não, jamais pensar, Deus, Ele sabe o que Ele faz. Não, tem vezes que a gente fica assim, fala: Deus, quando que o Senhor vai dar um basta nisso? Quando o Senhor vai dar um basta nessa impunidade? Até quando a gente vai ficar vendo tudo isso acontecer? Foi isso que o profeta fez. O profeta viu uma situação terrível e que não fazia sentido para ele, mas mesmo assim, no final, ele faz uma declaração de confiança. A pergunta e a ministração que eu quero trazer é: o que o levou a declarar tamanha confiança e descanso em Deus diante dessa situação? O que faz um homem o que faz um homem ver a desgraça, estar no meio da desgraça, perceber que parece que Deus não está nem aí, e chegar no final e fazer uma declaração: Senhor, mesmo que continue esse caos, mesmo que venha faltar alimento, mesmo que os montes se desabem sobre mim, eu ainda continuarei te louvando, reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade. Sabe o que faz? Então a pergunta é: e quando tudo parece não fazer sentido? Porque essa é a questão. Eu não sei o que você vive, eu estou falando do macro, mas se você for para o micro, eu estou falando sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre as guerras. Mas se for para a tua casa, às vezes você vai viver coisa que você fala assim: nossa, não faz sentido isso, não faz sentido meu marido agir dessa maneira, não faz sentido meu filho agir dessa maneira, não faz sentido eu estar passando por isso no trabalho, não faz sentido um monte de coisa, não faz sentido minha esposa ter ficado doente, não faz sentido meu pai ter falecido, não faz sentido eu ter perdido, não faz sentido um monte de coisa. Como que você reage, como que o povo de Deus tem reagido diante de um monte de situação que para nós não faz sentido? Porque o ser crente, o viver pela fé, tem muito a ver com isso. Porque adorar a Deus e falar: Deus é maravilhoso, Deus, eu confio no Senhor, quando está tudo bem, isso daí não precisa fé, isso não precisa crer, isso não precisa nem de Deus. Porque você está vendo o teu dinheiro, você está vendo a tua conta bancária, você está vendo a tua saúde, você está vendo as perspectivas. Nossa, não, o Brasil vai subir, o PIB vai subir, os juros vai cair, a projeção das empresas melhorarem e tal. Senhor, eu te louvo. Não, você louva o Senhor porque você está no controle, as coisas, você não precisa de fé para isso.
Você está sendo cristão de acordo com as circunstâncias. E eu quero dizer que para ser cristão esse ano não vai dar para ser cristão de acordo com as circunstâncias. Para nós chegarmos hoje, amanhã, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, todos os meses, declarando, ainda que falte alimento, ainda que os montes desabem, ainda que tudo dê errado, eu vou continuar exultando, louvando, adorando, reconhecendo que o meu Deus é mais forte, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é maravilhoso. Não, mas ele não está respondendo. Porque ele é soberano, porque ele sabe mais, porque eu não sei. Eu sei que nada abala a minha confiança, nada abala a minha fé, porque a minha fé vai para além do que eu vejo, do que eu percebo, das circunstâncias, porque a minha fé não está pautada naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, não está pautada nos 5 sentidos, está pautada na palavra de Deus, que é eterna, que dura de geração em geração. Essa palavra que fala que todas as coisas vão passar, menos as suas palavras. Como fazer? Algumas lições para nós sermos isso. Primeira, porque como eu falei, o final ele chega fazendo essa declaração, mas não foi do nada. Para eu e você conseguirmos, independente da situação, termos sempre uma adoração, um louvor nos lábios, uma declaração de fé poderosa, é necessário. E quando tudo parece não fazer sentido, primeiro, converse sinceramente com Deus. Eu poderia colocar simplesmente ore, porque conversar com Deus é orar. Mas quando a gente pensa em orar, parece que é aquela coisa assim, não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para um lugar, e oração eu preciso mudar de voz, Senhor. Eu preciso saber orar igual pastor fulano, eu preciso saber orar igual minha líder, meu líder. Conversa. O que esse profeta, que era um profeta, faz, ele conversa. Ele não faz, ele chega e fala, até quando, Senhor? O profeta vai até Deus, e ele começa a colocar todas as inquietações dele. E o interessante é que esse profeta, ele vai para Deus colocar as inquietações. Ele não vai para as redes sociais, olha só. Ele não vai para a vizinha. Ele não vai para todo mundo começar, porque eu não gosto daquilo, está acontecendo porque ele, porque ela, porque o governo, porque ele vai para Deus, ele está indignado, e muitas vezes, eu quero dizer que muitas vezes eu fico indignado. Você já viu minha indignação nas redes sociais? Você sabe de algumas indignações minhas? Algumas porque eu coloco aqui como pastor, porque para ensinar o que a gente vive, mas eu não fico conversando. Tem um monte de gente, nem parente meu, tem um grupo de familiar lá que eu não preciso colocar, porque eu coloco, eu tenho para quem apresentar, porque muitas vezes meus familiares não vão poder resolver. O pessoal que fica vendo eu indignado nas redes sociais não vão poder mudar nada. Meu vizinho não pode mudar nada, meu primo não pode mudar nada, meus amigos não podem mudar nada, mas o meu Deus pode mudar todas as coisas. Então eu chego para Ele para falar, e eu não preciso ficar, não, mas para Deus, vou reclamar para Deus, eu vou falar mal dos outros para Deus, mas se for necessário, fala. Não falo mal dos outros para Deus, então fala, porque daí você vai ouvir algumas coisas também. Não, eu falo mal só para quem gosta de ouvir, porque eu falo para aquela que, a hora que eu falo, ela também, porque é mesmo, né? Então, eu falo, dependendo para quem você vai falar mal, a pessoa já é usada por Deus, já dá uma cortada, você, não gostei, não entendeu, daí você não fala mais, você não vai falar mais para eles, você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai fuxicar com ele. Com Deus é assim. Começa a falar tudo com Ele, porque daí você, dependendo, você vai aprender o que falar, o que não falar, porque do jeito que vai, volta.
apresenta diante dele, e não tenha medo não, porque o profeta foi: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? O Senhor não está ouvindo o que eu estou orando, eu estou falando, e o Senhor não está ouvindo. Olha o que ele está falando. Até quando o Senhor não vai trazer salvação? Porque o Senhor permite eu ver a injustiça, contemplar a maldade, a destruição, a violência? E ele coloca, por conta de tudo isso que está acontecendo, isso, a lei está se enfraquecendo, porque o Senhor não está fazendo nada. É isso que ele está falando. Mas ele apresenta diante de Deus. Sabe, algumas vezes eu ouço algumas coisas, algumas pessoas colocando a sua aflição. E a aflição nesse mundo é difícil você passar uma semana sem ser afligido, em algum lado. Agora a gente precisa, eu preciso conversar. Nunca a gente foi tão carente de conversar com alguém. Eu quero desabafar, eu quero ouvir. Desabafa com Deus. Não que a gente precisa ter amigos, a gente precisa, mas conversa, jogue para Deus. Salmista, os salmos o Davi falava: ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, até quando meus inimigos vão me perseguir? Começar a conversar. A gente acha que para orar, não posso orar agora, não posso orar depois, eu não tenho tempo, e a gente passa um dia, não teve tempo, não orou. Mas conversa, fala, está andando, fala: Senhor, hoje está difícil, hoje eu estou indo para o trabalho, mas o Senhor sabe o que eu vou enfrentar lá, o Senhor sabe que eu não estou aguentando mais, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor faça alguma coisa, porque eu não estou aguentando. Isso é oração, é conversa. É que a gente, com Deus não pode falar. Ele é meu pai, Ele é meu amigo, Ele é meu companheiro, Ele tem o melhor para mim, Ele quer o melhor. E conversa é a melhor maneira para a gente se tornar íntimo numa pessoa. Você já viu alguém se tornar íntimo de outra sem nunca ter conversado? Não existe isso. Eu sou íntimo de Deus. Como que está a tua conversa, teu diálogo? Como que está a tua... profeta aqui era íntimo porque ele chegava e reclamava, ele falava, e assim por diante. Primeira coisa, só consegue fazer declarações, independente das situações, quem tem coragem, quem conversa, quem se abre com Deus, quem desabafa com Deus, e com Deus mais do que com todas as outras pessoas. Tem gente que desabafa com tudo, com todos, em todos os lugares, mas na hora de falar com Deus, talvez seja por isso que você está falando dos outros, falando da tua vida, faz 40 anos e não muda, porque você está falando para gente que não pode fazer nada. Isso daí já deixou de ser clamor, já virou murmuração, lamentação, e para pessoas erradas. Primeiro, converse com sinceridade com Deus. Não conseguiria chegar lá no final, nessa declaração, sem conversa com Deus. Segundo, espere a resposta. Espere a resposta do e no. Eu coloquei do Senhor e no Senhor. Espere a resposta. Abacuque 2, porque no primeiro capítulo ele está falando. No próprio primeiro capítulo existe um diálogo. Aí se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, tem um diálogo. Abacuque fala e Deus responde. Abacuque fala e Deus responde. Tem gente que fala e fala de novo. Ouvir já, não consigo. Não consigo ouvir Deus. Lógico que você não para de falar. É igual, tem gente que só conversa, só ele fala, fica difícil. Fale, apresente, mas espere. Senhor, eu quero um namorado. Esperei 2 dias e não veio a resposta, então eu pego o primeiro ali, aquele que eu já estava pensando quando eu pedi para Deus uma resposta. Deus, será que é ele? Acho que é. É assim. Senhor, olha, eu estou querendo tal coisa. E o interessante é que as respostas que nós sentimos de Deus e ouvimos de Deus, geralmente é o que a gente quer. Já reparou isso daí? Diferente de Paulo lá em Atos 20, ele está falando, dando um relato do seu ministério, ele fala: olha, uma coisa eu faço,
tenho ido pregar de cidade em cidade, e uma coisa o Espírito me fala, olha só a diferença, o Espírito me fala o que me espera nas cidades, prisões, açoites, perseguições. Puxa, o Espírito fala coisa ruim, não, mas tem gente que só ouve o Espírito falar coisa boa. Não, o Espírito falou que isso e que aquilo, falou que eu estou certo, falou que aquele é o homem da minha vida, falou que aquela é a pessoa, falou que eu quero mudar de trabalho, o Espírito falou que eu preciso mudar. O Espírito falou, você está querendo? O Espírito falou que eu preciso começar a cantar. É o Espírito ou é a tua carência que está precisando começar, que os outros vejam você, e é o Espírito ou é a necessidade de aparecer? Às vezes é o Espírito, mas a gente é muito assim, porque não é só esperar do Senhor, mas é esperar no Senhor. E esperar no Senhor vai um pouco além. Olha só, Abacuque 2:1 diz assim, ele fala, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, lugar alto, um lugar de sentinela, um lugar de vigia. E olha só o que ele fala, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Ele não só fala e depois sai, Senhor, Senhor não sei o que, Senhor é aquilo, e não sei o que, eu não estou aguentando, eu vou na igreja, eu choro, eu derramo minha alma, eu falo que, não estou entendendo nada do que a gente está vivendo, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, tá, o que o Senhor tem para mim? Daí vem uma palavra, parece que eu ouvi Deus falando, parece que eu ouvi o Espírito Santo, daí sai, mas espera aí, você falou, você buscou, você quer que Deus fale, que Deus traga a resposta, mas você sai daqui e não se coloca no lugar de espera, de falar assim, não, espera aí, porque às vezes a gente acha que é automático. Não, eu orei, eu recebi uma oração, eu fui num culto, eu senti a unção, eu caí, e agora vai mudar. Não, você precisa se colocar em um lugar, e esse lugar se chama em Deus. Ele se colocou num lugar de sentinela, num lugar de espera, num lugar onde ele ficava assim, atento. Eu preciso ficar atento agora a quê? Ao que Deus vai fazer, ao que Deus vai falar. Eu vou ficar esperando, não é o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar. Tem gente que faz voto, prova com Deus. Deus, se ele quiser, se ele não sei o quê, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ela fizer aquilo, se o pastor fizer aquilo, você está esperando resposta de quem? Dos outros ou de Deus? A gente fica, tudo a gente coloca, tem que, não, Deus, eu quero ouvir do Senhor, eu quero ouvir da Tua palavra, eu vou me colocar num alto lugar, num lugar onde eu ouço a Tua voz, num lugar onde eu vou começar a ouvir a Tua voz. Mas quanto tempo? Até que do céu você fale comigo, até eu sentir o teu toque, até o Espírito descer, até eu ser cheio da tua palavra, até eu ser convencido de que o Senhor é o Deus totalmente confiável, de que o Senhor está no controle, até ver o Senhor assentado no alto sublime trono, até ter essa visão e perceber que a morte do rei Uzias, não tem problema, porque depois que eu consigo enxergar, mas a gente enxerga, a gente ouve, a gente vê, a gente percebe a vontade, a resposta de Deus, é nesses lugares de espera, nesses lugares de devoção, nos lugares onde a gente está ali quieto, realmente com o nosso coração, e Deus olha e fala, esse não está assim, Deus, fala comigo, fala comigo, mas está olhando 15, fala comigo, mas está lá já fazendo um negócio que ele pediu para eu falar com ele, vê se é da tua vontade, mas você já meteu o pé pelas mãos, será que é da vontade de Deus que eu mude de trabalho, que eu faça isso, que eu fale com aquela pessoa? Não, você ora aqui, mas você não espera no Senhor,
Palavra de Deus, Salmo 40, de 1 a 3 diz: esperei com paciência, versão ARC, esse texto aqui, por favor, se tiver aí, versão ARC, esperei com paciência no Senhor. Sabe por que a gente não consegue esperar no Senhor? Porque precisa de paciência, um negócio que ninguém tem mais. A gente quer aqui e agora. Deus, muda o meu marido. Não mudou ali, eu já começo a meter o pé pelas mãos. Não, então, esposa, começa a ser sábia, começa a não fazer isso, começa a não fazer aquilo, começa a buscar Deus. Ela faz uma semana, ela faz um mês, 2 meses. Pastor, não tem jeito, Deus não, aquele ali não tem jeito. Ai, Deus, faz nisso, faz nessa igreja, faz naquela vida, faz não, eu esperei com paciência no Senhor. Vá para esse lugar, espere, porque a palavra de Deus fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e passarão a confiar no Senhor. Porque alguém teve coragem de orar, de falar, de buscar, de mostrar a indignação, mas depois disso falar: Senhor, agora eu quero ficar aqui, me pôr aqui, me colocar nesse lugar e ficar esperando o Senhor falar comigo, ficar esperando ver a tua atuação, o teu agir, porque eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor vai responder, o Senhor vai agir. Aleluia. Primeiro é converse com sinceridade com Deus, espere a resposta no Senhor. Terceiro, lembre-se quem é o seu Deus. Quando tudo parecer meio estranho, lembre-se quem é o seu Deus. Abacuque 3:2 diz assim, o próprio Abacuque, depois desses embates, ele fala: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vou ler de novo. Senhor, ouvi falar da tua fama, dos teus feitos, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze conhecida em nosso tempo. Faz de novo, Senhor. Faz aquilo que o Senhor fez na época dos apóstolos, faz aquilo que o Senhor fez na época de Abacuque, faz aquilo que o Senhor fez na época dos profetas, faz agora, para que as pessoas percebam que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre, que o Senhor é poderoso, é temível, é terrível, que o Senhor pode todas as coisas, que não existe nenhuma justiça ou injustiça que pode mais do que a tua justiça, a tua mão poderosa. Faz agora, porque eu sei que os teus atos, se o Senhor começar a fazer, a terra toda vai tremer, vai estremecer, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é aquele que fala e os montes se abalam. O Senhor é aquele que fala, estende a tua mão e consegue aparar todas as águas do oceano na palma da tua mão. O Senhor é maravilhoso, é excelente, é poderoso. Esse é o nosso Deus, e por conta disso nós precisaríamos começar a lembrar, trazer à memória quem é o nosso Deus, que Deus que nós servimos, para de alguma maneira pararmos e ficar desesperado. 2023, 2024, como que vão ser esses anos, como que vai ser tudo isso aí? Eu não sei, eu sei que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Aleluia. Meu
Querido, nós precisamos trazer a memória. Lembre-se de quem é o teu Deus. Lembre-se do que Ele já fez. Lembre dos atos maravilhosos, temíveis dEle. Ah, não, mas então, isso é lá na Bíblia. Lá na Bíblia, meu querido, começa a trazer a memória o que Ele já fez na tua vida. Começa a trazer a memória. Lembre-se de quem é Deus para você. Ah, não precisa lembrar quem é Deus para Moisés. Ah, não, a gente gosta de falar, não, isso é muito bom para a gente lembrar quem é o esse Deus é maravilhoso, mas se eu lembrar para mim, esse Deus o que Ele já fez, o que Ele faz por mim, o que Ele faz para minha família, quais as dádivas. Ele me salvou, Ele deu o seu filho para morrer no meu lugar, para me resgatar, para me livrar de uma maneira vã de viver, de uma maneira vazia, de desejos que me faziam mal, que me corrompia. De repente, Ele, por causa do seu amor, tão grande amor, Ele envia Jesus para justamente falar: Marinho, não, isso faz mal, isso não é o que eu tenho para você, o que eu tenho para você é vida, e uma vida abundante. Mais do que isso, Ele se revela, Ele usa pessoas para falar desse amor para mim. Ele me salva, Ele me enche com seu Espírito, a ponto de passarmos situações de perdas, de enfermidade, situações de desacreditar, não quero mais viver, será que a minha vida pode mudar? Será que eu vou amar? Será que eu vou ter uma família? Será que eu vou conseguir superar isso, superar aquilo? E hoje eu olho, vejo quão grande é o meu Deus, quanta coisa maravilhosa. Tinha uma música, um hino que antigamente fala: quantas bênçãos, conta quantas bênçãos Deus já fez, e você vai ficar surpreso, como que é? Vai ficar surpreso? Quantas bênçãos, conta quantas são, e você vai ficar surpreso, quanto Deus já fez. É isso daí era da época dos batistas tradicional, dos hinos, a gente faz tempo que não canta, né? Mas é isso, é uma música que é mais ou menos isso. Começa a lembrar do que Deus fez já para você. Vê os milagres, vê as curas, vê o que Ele já fez, a salvação na tua casa, na tua família. Vê o que você já superou, vê as enfermidades que você já passou, vê quantas vezes você já pensou que ia morrer, e Deus, você está aqui. Quantas vezes você falou assim: não quero mais viver. E daí Deus vem e visita e começa, e hoje você está querendo viver mais do que tudo. Não, é Deus falando: eu te amo, eu tenho uma vida abundante. Quem vem matar, roubar e destruir é Satanás, é o ladrão, mas eu vim para te dar vida e uma vida abundante. Não, mas e esse governo, e essa situação do Brasil, e essa situação do mundo? Meu querido, tudo isso é muito passageiro. Esse mesmo texto, é depois que eu vou falar sobre a soberania, mas é isso daí. Então no próximo que eu quero já entrar nessa questão da soberania, trazer a memória do que Deus já fez e da soberania dele. O próximo, quarto e último, confie na soberania de Deus. Abacuque 2:3 diz assim: pois a visão, o Senhor responde através de uma visão, no capítulo 2, para Abacuque: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Ou seja, quando Deus responde, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir. Talvez não seja agora, talvez não seja hoje, mas Deus sabe os planos que Ele tem a vosso respeito, e são planos de paz. É que toda vez que a gente passa por tribulação, e eu falo isso daí, eu já passei por algumas, eu já passei por perda de filho, eu já passei, isso gera algo muito complicado para o casal, porque é um querendo cuidar do outro, mas os dois estão arrebentados. E tem momentos que você fala assim: a gente chegou em 5 anos nós perdemos 3 filhos.
É um negócio que fala assim, quando que a gente vai sair disso? Parece que não vai ter fim, tudo isso daí é só perda, é só desgraça, é só dor, é só, e a gente, não dá para entender, a gente está na igreja te servindo, a gente, essas coisas, e quando parece que está tudo errado, está errado. Quantas pessoas vinham, falavam para a gente, nossa, falava para a Nilva aqui, nossa Nilva, olha, aquelas mulheres lá que não estão nem aí, estão lá, dá tudo certo, você que é uma mulher de Deus, olha, por que dá errado, Nilva? Eu não sei, né, sei que, quando a gente não entende, quando não se explica, quando isso acontece 2, e quando acontece 3, você vai falar assim, não, ô Deus, você não está, você não ouve, você não faz, você não dá para acreditar mais em você. É como eu falei, a gente só vê o aqui e agora. E qualquer pessoa que quiser explicar a sua vida de um ponto de vista finito, ou natural, ou sem ser eterno, vai enlouquecer, vai ficar louca. Tenta entender Deus sem pensar em eternidade, você não vai entender Deus. Queira entender algumas questões da vida sem pensar em eternidade, meu querido, por isso tem muita gente que se torna ateu. Não dá para entender, porque Deus Ele nos criou, por isso que a gente fica incomodado com a morte. Fala que Ele criou o homem, Eclesiastes 3:11, se eu não me engano. Ele criou o homem e colocou no coração do homem, no seu interior, a eternidade. Nós somos eternos. Por isso que a morte é um negócio assim que não é normal a morte, não é mesmo, porque nós não nascemos para morrer, nós não fomos criados para morrer, nós somos eternos, a nossa alma é eterna. Então, quando você vê alguém partindo, você fala, não pode ser, mas não é. Mas a eternidade vai explicar, e a Bíblia já fala muito sobre a eternidade. É que tem muita gente que não lê, não gosta, quer viver só o aqui e agora. E o aqui e agora quer dizer que passa tão rápido. A Bíblia fala que o aqui e agora, que essa vida é um conto ligeiro. Essa vida aqui é como a relva, que nasce e no outro dia murcha, cai e o vento leva. Mas a eternidade não tem fim. Ela não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais perda. Daí eu quero perder tudo isso por causa de vou me revoltar, não. Na eternidade eu tenho prêmios, recompensas, por acreditar, por fé. Pastor, você pode provar? Se eu pudesse provar, não precisaria de fé. Jesus chega para Tomé, quando ele, eu não acredito que ele esteve aqui, ressuscitou. Mas ele já não tinha cansou de falar que ele ia para Jerusalém, padecer na mão dos religiosos, e ao terceiro dia ia ressuscitar. Ele aparece e ressuscitou, mas é verdade então, ele apareceu aqui, Tomé não estava. Não, eu não acredito, se eu não ver as marcas, se não for algo palpável, se não for algo para aqui e agora, se não for algo material, eu não creio, eu não tenho fé para isso. Daí Jesus chega, Tomé, pode pegar, pode ver, pode tocar. Agora eu sei que tu és o Cristo, eu sei que, agora eu creio. Jesus fala, bem-aventurados que não viram e creram. Meu querido, sabe, por isso quando Abacuque está falando, ainda que a figueira não floresça, ele está flor, não está falando de fruto, ainda que a figueira não dê fruto, não, ele está falando, ainda que a figueira não floresça, porque flor é sinal de que vai dar fruto, flor não é fruto, ele está falando, mesmo que não tenha nem sinal, mesmo que não dê pinta, mesmo que as perspectivas sejam, não é nem que não dê fruto, mas mesmo que não dê sinal, todavia
eu vou me alegrar, porque eu não vivo de sinal, eu não vivo de perspectiva, eu vivo de acreditar num Deus que é soberano, que é eterno, que sabe todas as coisas, que está acima desses ímpios, desses injustos, dessas injustiças, dessas violências, e por fim, Ele vai se levantar. Mas enquanto isso, Ele faz os meus pés como da corça, como do cervo. Fala-se que os pés do animal mais completo para todos os ambientes e pisos é o do cervo. Se ele estiver na areia, ele se dá bem. Se ele estiver nas pedras, ele se dá bem. Ele em qualquer ambiente, a ponto disso, por isso que às vezes quando ele se sente muito ameaçado aqui embaixo, ele começa a subir para as montanhas. E mesmo assim nas montanhas, ele se dá bem com todos os predadores, ele pula, ele faz, aonde outros escorregam, aonde outros não conseguem caminhar, se machucam, ele não entra espinho não afeta, é o pé mais perfeito para isso daí. Quando o texto, Deus está falando, inspirando o profeta a falar, ele está falando, olha, mesmo que as circunstâncias, mesmo que aqui eu tenha que enfrentar pedra, mesmo que eu tenha que enfrentar lama, mesmo que eu tenha que enfrentar tudo isso que eu estou falando, sabe, eu creio que Deus vai fazer com os meus pés, se tornem esses pés, que eles conseguem andar em todos os ambientes, e Deus vai me levar para cima, e eu vou passar, enquanto está todo mundo tendo dificuldade, enquanto está todo mundo se desesperando, eu estou caminhando como a corça, acima das tempestades, acima dos problemas. Porque eu sou bom? Não, porque o meu Deus, o soberano, Ele faz os meus pés se tornarem como os da corça, e andar acima de todas as coisas. 2023, meu querido, e venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus vai fazer você andar sobre todas as coisas. Deus vai fazer os teus pés se tornarem pés perfeitos para conseguir superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, porque Ele é o soberano, Ele é o poderoso, Ele é o que sabe todas as coisas. Por isso que depois de tudo isso, a declaração dele, Ele pode olhar, eu orei, eu clamei, eu lembrei, eu ouvi a resposta, então agora, eu não preciso temer mais. Então agora, Senhor, pode mandar os babilônicos, pode ter destruição, pode ter tudo, porque eu não estou mais, minha esperança, ou eu não estou mais confiando nisso ou naquilo, a minha confiança está no Senhor. Os meus olhos saíram da violência, da injustiça, da corrupção, tudo. Os meus olhos agora foram postos em Ti, autor e consumador da minha fé, aquele que realmente me faz andar muito acima de todas as tempestades, em nome de Jesus. Então, meu querido, como fazer uma declaração em 2000, como passar janeiro e fevereiro, como passar o ano, se tudo parecer não fazer sentido na tua vida, na tua casa, embora que é aquilo, porque tem muitas vezes que o que não faz sentido tem a ver com para onde a gente está olhando. Não faz sentido Deus mandar o povo de Israel conquistar a terra quando eles se deparam com as muralhas e com os gigantes. Não faz sentido. Nós somos uma nação não preparada para a guerra, nós não somos soldados. Como que a gente vai transpor uma muralha? Como que a gente vai conseguir vencer esses gigantes? Não faz sentido. Não faz sentido se eu olhar para onde? Para as muralhas, se eu olhar para os obstáculos, se eu olhar para as circunstâncias, para a dificuldade.
Mas se eu sou como Josué e Caleb, ou se eu sou como esse Abacuque, se eu já coloquei diante de Deus e já sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, eu olho para além da tempestade, eu olho para além das muralhas, eu olho para além dos gigantes, e eu sei que a vitória vem não por causa de mim, ou por causa do PIB, ou por causa da economia, ou por causa de uma pessoa, por causa de um presidente, ou por causa de uma igreja, eu sei que a minha vitória vem daquele que é o Senhor de toda a terra. Vocês podem vir, os inimigos podem vir contra mim, contra nós, contra a igreja de Cristo Jesus, com tantas coisas, com espada, com lança, com palavras, com ameaças, mas nós vamos contra tudo isso em nome do poderoso de Israel, o Santo de Israel, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.